Boa tarde a todos. Meu nome é Marina Maranhão, sou professora da Faculdade Pitágoras, Farmacêutica Bioquímica, e a gente vai iniciar então hoje a aula de padrões de esfregaço. Nas aulas passadas, nós já demos uma pincelada a respeito dos hormônios e a atividade desses hormônios frente ao ciclo menstrual da mulher. Explicamos o ciclo menstrual para vocês, explicamos também o ciclo gestacional e a atuação de cada hormônio. A partir da atuação de cada hormônio, então, a gente vai iniciar a unidade 2, que é compreender as influências desses hormônios frente a cada fase dessa mulher. E aí nós lembramos que o estrógeno, que é o primeiro hormônio a ser produzido nas glândulas ovarianas, ele tem atuação direta para a maturação celular. Quando a gente visualiza essas células, esse estrógeno, a gente visualiza principalmente células superficiais. Bem como, quando nós temos a visualização da progesterona, nós temos também um indicativo de maturação celular, porém as células que a gente começa a visualizar aqui já são as células intermediárias, tá? Quando a gente fala a respeito do epitélio glandular ou epitélio colunar, nós já não temos mais modificações tão consideráveis quando relacionada a esse estrógeno e essa progesterona. Quando a gente fala a respeito do ciclo menstrual, nós dividimos esse ciclo menstrual em 3 fases. Nós fizemos essa divisão em sala de aula. Nós temos a fase menstrual, que vai do 1º ao 5º dia do ciclo, a fase estrogênica, que ela vai do 6º ao 14º dia, e a fase lútea, que vai do 15º dia ao 28º dia. Quando a gente pensa na atuação hormonal, nós lembramos que a fase menstrual nós temos uma alta do FSH e o LH. Para quê? Para fazer a produção e a estimulação das minhas glândulas ovarianas para partir para a fase estrogênica, que é onde a gente tem a liberação do primeiro hormônio ovariano, que é o estrógeno. Tá? A partir daí a gente entra na fase lútea, que é onde a gente tem a atuação direta da progesterona. Então, fase menstrual eu tenho aumento de FSH e LH, fase estrogênica aumento do estrógeno e fase lútea aumento da progesterona. Na gravidez nós temos uma peculiaridade. As mulheres, elas ficam no tempo dessa gestação, então varia aí de 38 a 40 semanas, elas ficam na atuação direta da progesterona. E essa atuação direta da progesterona, onde eu não consigo ter a produção das células superficiais, porque o meu quantitativo de hormônio estrógeno está baixo, então na presença direta da progesterona nós temos o aparecimento dessas células que vocês visualizam aqui na imagem, são as células intermediárias do tipo naviculares. São células que estão passando por muito tempo a ação da progesterona, ou seja, ela não consegue amadurecer por completo porque eu não tenho atuação do estrógeno, tá? A gente consegue sim visualizar algumas células superficiais. Então aqui a gente tem uma, aqui no meio ainda tem uma outra célula superficial, mas eu não consigo dizer que eu tenho atuação direta do estrógeno aqui, tá? Pelo contrário, eu tenho visualização das células intermediárias, ou seja, eu tenho a atuação direta do hormônio progesterona. Então é muito comum a gente encontrar essas células do tipo naviculares, principalmente na gravidez. Outra peculiaridade de se encontrar na gravidez é a presença direta dos lactobacilos, que tem o processo são responsáveis pelo processo de citólise a partir do 3º trimestre da gravidez, ou seja, essas células essas células intermediárias, elas não sofrerão processo de maturação celular, porque elas não têm aqui a presença do estrógeno, porém, a citólise envolvida pelos lactobacilos vai ter a consumação, então, desse citoplasma para posterior descamação ou perda dessas células. Com relação ao padrão de esfregaço, então, e a presença ou não desse quantitativo hormonal, a gente divide esses padrões de esfregaço em 4 subtipos. Padrão de esfregaço hipertrófico, normotrófico, hipotrófico e atrófico. Sendo que no padrão hipertrófico e no normotrófico, a gente visualiza principalmente em mulheres com ciclo menstrual regular. Então, o que seria esse padrão de esfregaço hipertrófico? A gente visualiza nessa lâmina um predomínio de células superficiais com presença das células intermediárias. Tá? Então, a gente visualiza nessa lâmina, então, uma abundância das células superficiais
e um pequeno quantitativo das células intermediárias. Quando eu falo relacionado a esse padrão de esfregaço hipertrófico, com a visualização direta das células superficiais, qual é o hormônio que eu tenho atuando aqui diretamente? Eu tenho o hormônio estrógeno atuando. Então, a gente faz aquela relação que nós temos em sala de aula. Quando nós temos maior quantitativo de estrógeno, nós temos presença das células superficiais. Do contrário, acontece no padrão de esfregaço normotrófico, que é onde a gente tem a visualização, a predominância das células intermediárias e a presença no quantitativo menor das células superficiais. Qual é o hormônio que está agindo, então, aqui diretamente? Já não é mais o estrógeno, e sim a progesterona. Então, eu faço aquela relação novamente. Aumento do quantitativo, aumento da concentração da progesterona, eu tenho aumento do quantitativo de células intermediárias. Esses dois padrões de esfregaço, hipertrófico e normotrófico, são encontrados principalmente em mulheres no ciclo menstrual regular. Já o padrão de esfregaço hipotrófico, nós temos um predomínio de células intermediárias com presença das células parabasais ou as células profundas, tá? Então, na lâmina dessa paciente, nós vamos encontrar uma predominância das células intermediárias, então, aquelas células de coloração basofílica, que a gente já explicou para vocês com o núcleo, com o citoplasma abundante, um núcleo já bem menor, ainda possuindo uma capacidade mitótica para a proliferação e produção das células superficiais. Quando é que a gente encontra? Quais fases da vida da mulher que a gente encontra esse padrão de esfregaço hipertrófico? Principalmente nas meninas que estão iniciando a secreção dos hormônios ovarianos, tá? Ou seja, na puberdade, e em mulheres na pré-menopausa. Já o padrão de esfregaço atrófico, nós temos um esfregaço com predomínio de células superficiais do tipo parabasal, ou seja, as profundas, em relação às células intermediárias. Então, eu também tenho o inverso quando relacionado ao hipotrófico, tá? No atrófico, então, eu tenho predomínio das células profundas com presença das células intermediárias. Qual é a fase da vida da mulher que a gente visualiza, principalmente esse padrão de esfregaço atrófico? É quando eu não tenho mais, ou então já está muito reduzida a quantidade de hormônios ovarianos dentro dessa mulher, tá? Então, a gente encontra principalmente em mulheres na menopausa tardia ou na pós-menopausa. Então, relembrando que nós temos 4 padrões de esfregaço, padrão de esfregaço hipertrófico e normotrófico, que são encontrados em mulheres em ciclo menstrual regular, hipotrófico, que é encontrado principalmente na puberdade e na pré-menopausa, e o atrófico, que é quando eu já tenho uma diminuição por completo do estrógeno e da progesterona, a gente encontra na infância e na menopausa tardia. Então, o que seria para a gente, visualizando na nossa lâmina, frente a esses padrões de esfregaço que nós acabamos de trabalhar, o que seria o esfregaço ideal? O esfregaço ideal seria aquele esfregaço em que a gente tem células em quantidade representativa, onde a gente visualizaria a presença da junção escamocolunal, ou seja, visualiza células da endosservice e células da ectoservice, tá? Bem distribuídas, fixadas e coradas, ou seja, aqui a gente consegue visualizar nitidamente que eu tenho uma célula endosservical com um núcleo para uma extremidade, o citoplasma para o outro, a coloração dela bem característica. Aqui a gente consegue visualizar uma célula superficial também nítida, núcleo picnótico, a coloração dela é eosinofílica, bem característico de uma célula superficial. Então aqui a gente consegue visualizar através da coloração que de fato isso aqui é uma célula superficial e que essas aqui são células endosservicais, tá? Então isso seria o nosso esfregaço ideal. E uma visualização que permita uma conclusão diagnóstica. Então, a partir daqui, da visualização dessas células, a gente conseguiria fechar o diagnóstico dessa paciente. Então, para a gente, isso seria um esfregaço ideal. Partindo desse pressuposto do esfregaço ideal, nós temos a visualização das microbiotas. E aí, lembrando que a visualização das microbiotas, a gente consegue fazer essa visualização principalmente através do objetivo de 40. Então, um olho de um citologista um olho clínico, um olho apurado, já consegue fazer a visualização no objetivo de 10. Mas um aluno recém-iniciando, a gente inicia principalmente com a visualização no objetivo de 40, tá? Dentre as microbiotas que a gente vai trabalhar hoje, nós temos a microbiota de lactobacillus, ou a microbiota lactobacilar. É a microbiota mais comum de ser visualizada
nas lâminas de citologia, tá? É a microbiota que é comum à fase do ciclo menstrual das mulheres, o ciclo menstrual regular. Essa microbiota ela tem uma afinidade pelo pH ácido, tá? E a característica principal dos lactobacilos é promover citólise. Então aqui, nessa lâmina, nessa imagem, a gente quase não consegue visualizar, aliás, que não tem nenhuma célula nítida aqui com o núcleo citoplasma, porque a gente tem um quantitativo muito alto de lactobacilos que fizeram a consumação desse citoplasma. Então aqui a gente consegue visualizar um núcleo que a gente caracteriza aqui de núcleo desnudo, porque eu não visualizo mais o citoplasma dela. O que foi que aconteceu com esse citoplasma? Esse citoplasma ele foi consumido pela presença da microbiota lactobacilar, tá? Então, esse é um microbiota bem característico de mulheres em ciclo menstrual regular. É uma microbiota que tem uma afinidade pelo pH ácido e que promove principalmente citólise nessa cavidade vaginal. Isso é patológico, professora? Não, isso é fisiológico essa mulher. Essa visualização aqui da citólise é muito comum de ser visualizado quando a mulher já está para começar o processo de descamação dela, ou seja, ela está chegando no 28º dia para iniciar a menstruação. Outra microbiota bem comum também de ser visualizada é a microbiota de cocos e bacilos curtos. E a gente geralmente trabalha as duas juntas porque elas sempre, na sua maioria, elas são encontradas em associação. É uma microbiota que também tem uma afinidade pelo pH ácido, tá? Mas a diferença relacionada aos lactobacilos é a pobreza em glicogênio. E como é que a gente visualiza essa pobreza em glicogênio na cavidade vaginal? Geralmente essas mulheres que possuem a microbiota de cocos e bacilos, por conta dessa pobreza de glicogênio, são mulheres mais secas, que não possuem aquela lubrificação natural, que é decorrente justamente da presença dos micro-organismos. Então essa é uma microbiota bem comum de ser visualizada, principalmente na infância e na pós-menopausa. Tá? Outras microbiotas que a gente vai trabalhar no decorrer das nossas aulas é a microbiota de Gardnerella vaginalis, que é uma microbiota muito comum também de se encontrar, é a principal causadora da vaginose bacteriana. E para a gente dizer que encontrou de fato a microbiota de Gardnerella, eu preciso encontrar uma célula que a gente chama de célula guia, ou célula-alvo, ou clue-cell, que no decorrer das nossas aulas presenciais a gente vai demonstrar para vocês quais são as características para dizer de fato quando é que eu encontro uma célula guia, uma célula-alvo ou clue-cell, tá? É uma microbiota bem comum, principalmente aqui no Maranhão, no Nordeste, por conta do intenso calor, da alta temperatura que nós temos aqui. Posterior à microbiota de Gardnerella, a gente vai trabalhar também com a microbiota de Cândida, que é um fungo. Vamos trabalhar também com a microbiota de Trichomonas vaginalis, que é um parasita, que é o tema da nossa próxima aula, tá? Bem como falar um pouquinho sobre a microbiota do HPV e do herpes, que também é bem comum de a gente visualizar, tá bom? Alguns conceitos importantes relacionados à nossa aula que nós precisamos compreender, e o principal deles é o conceito da picnose nuclear. O que seria a picnose nuclear? É a intensa contração e condensação da cromatina, tornando o núcleo intensamente basófilo, ou seja, ele fica bem escuro, de aspecto homogêneo e bem menor do que o normal. Quando é que a gente encontra essa picnose nuclear? É quando a gente visualiza principalmente as células superficiais. A principal característica da célula superficial é você ter esse processo de picnose nuclear, tá? A gente até não chama mais núcleo pequeno, a gente chama núcleo picnótico, tá? A hipercromasia nuclear está relacionada diretamente a essa picnose nuclear, que é a maior afinidade tintorial do núcleo. É quando os núcleos se colam mais intensamente e deve ser diretamente a riqueza de DNA que nós temos. A Cariorrex é a fragmentação e dispersão do núcleo do citoplasma. Geralmente, a microbiota de vírus, os vírus, tem essa capacidade de fragmentar o núcleo, tá? E a caropicnose é um núcleo, ele pode se contrair, tornando-se escuro e não se distinguir os grânulos de cromatina. Bom, então a gente fica por aqui. Temos um apanhado geral a respeito do padrão de esfregaço, então eu vou precisar que vocês fixem na cacholinha de vocês, principalmente a parte dos padrões de esfregaço, porque quando a gente vai para a lâmina, é um dos conceitos que a gente coloca no nosso laudo do paciente para saber se ela está de fato
dentro do padrão de Fregrasso condizente com o ciclo, com a fase do ciclo menstrual dela, ou condizente com a idade dessa paciente. A gente precisa compreender os padrões de Fregrasso, tá? E lembrando que a gente pode fazer essa atividade em dupla, né? Essa forma de assimilar esses conceitos. Lembra que eu posso fazer relação entre o hipertrófico e o normotrófico e o hipotrófico e atrófico, onde a gente tem predominância de um e a diminuição do outro. E compreender em quais fases da vida da mulher a gente visualiza eles, tá bom? A partir daqui a gente tem algumas atividades que estão relacionadas ao nosso livro. Então, dentro do nosso livro, essas atividades estão, tá? Vocês podem fazer as atividades do nosso livro. Lembrando que a nossa disciplina ela é a AMI, então vocês têm por obrigação fazer essas atividades do portal, tá? Então, no decorrer, na finalização de cada unidade, nós temos as atividades diagnósticas pré-aula e pós-aula. Então, por favor, meninos, façam essas atividades para que a gente possa se preparar direitinho para nossas próximas aulas teóricas e posterior aula prática e até nossas oficiais. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.